Encerramos no primeiro momento uma revisão no que diz respeito à doutrina do Espírito Santo, a sua pessoa, a sua divindade, a sua personalidade, e vamos entrar agora no que diz respeito à obra do Espírito Santo na vida do cristão. Todo mundo está visualizando aí bem os slides, né? Maravilha, então. Não estão visualizando? Ok, vai chegar agora. Mas vai chegar agora. Só um momentinho. E agora? Tá chegando aí. Maravilha. Todo mundo agora. Ok, obrigado pelo retorno. Todo mundo visualizando os slides, ok? Então, vamos fazer na mesma dinâmica. À medida que vocês foram tendo dúvidas e querendo questionar, perguntar, compartilhar alguma coisa da aula, pode abrir o microfone, fala que no momento certo eu interrompo e vocês podem fazer as suas perguntas, tá ok? Muito bem, então. Eu quero agora compartilhar com vocês o que diz respeito da obra do Espírito Santo na vida do cristão. Não é um conteúdo muito longo, mas eu creio que vai ocupar uma parte essencial e importante da nossa aula. Em seguida, nós vamos trabalhar um pouco acerca dos dons espirituais. Se não der para esgotar o conteúdo dos dons espirituais nesta aula, a gente conclui na semana que vem, onde vamos iniciar e esgotar o conteúdo que eu preparei acerca da angelologia. Mas eu quero trabalhar os dons espirituais ainda hoje, porque na semana que vem eu quero tentar compartilhar com vocês alguma coisa acerca da doutrina do batismo com o Espírito Santo, ok? Muito bem, está todo mundo bem, que eu estou vendo daqui, a barriga cheia, ninguém está com cara de sono, graças a Deus. Né? Vamos lá então. O que é que eu quero dizer pela obra do Espírito Santo na vida do cristão? Basicamente aquilo que o Espírito Santo opera na vida do indivíduo, na vida do cristão. Nós vamos tentar trabalhar um pouco o que diz respeito ao início da vida cristã e a continuação da vida cristã, tá ok? Esse momento é importante porque a gente vai tocar um pouco na soteriologia, tá bom? E daí, à medida que forem surgindo dúvidas, vocês vão perguntando e a gente vai tentando minimizá-las ao longo da aula. Muito bem. No ensino de Jesus, encontramos uma ênfase na obra do Espírito Santo de iniciar as pessoas na vida cristã. E daí você tem que entender que é exatamente a operação da obra de Deus através do Espírito Santo quem inicia cada indivíduo na vida cristã. É por isso, por exemplo, que os reformados entendem que o batismo com o Espírito Santo se dá pelo ato da conversão, ou no ato da conversão. Nós vamos tentar trabalhar esse tema na próxima aula. Mas já entenda que a operação do Espírito Santo na vida do indivíduo é exatamente aquilo que o integra, o inicia na vida cristã. Antes de haver essa experiência de regeneração, por exemplo, fazendo com que aquela pessoa se torne um cristão verdadeiro, fazendo com que aquela pessoa se torne de fato um cristão regenerado, ele ainda não pode ser considerado um cristão. Ele é inserido na vida cristã, inicia-se a vida cristã a partir do momento que há essa operação miraculosa de Deus em sua vida, o levando a crer em Cristo, se arrepender dos pecados. Então, Jesus ensinou que a atuação do Espírito Santo é essencial tanto à conversão, que da perspectiva humana é o começo da vida cristã, quanto da regeneração, que da perspectiva de Deus é o início dela. Eu falei que a gente ia tentar compreender alguns pontos da soteriologia hoje para exemplificar melhor a operação do Espírito Santo na vida do cristão. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que há uma diferença entre conversão e regeneração. Nós entendemos que a regeneração ela antecede a conversão. Um indivíduo primeiro é regenerado para poder se converter. Quando eu digo que ele é primeiro regenerado, eu quero dizer que primeiro há
uma operação do Espírito Santo na vida do indivíduo, o levando ao arrependimento e fé. Por quê? Porque a conversão implica em arrependimento e fé. Se não houver arrependimento e fé, não há conversão. Ou seja, da perspectiva humana, quem se converte é o indivíduo. E ele se converte quando ele se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo, ok? Ele se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Mas ele só se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo para que haja conversão se houver internamente, daí ele não tem conhecimento disso, se houver uma operação, uma primeira operação do Espírito Santo chamada de regeneração ou novo nascimento. Nesse caso, olha só o que eu vou afirmar soteriologicamente falando, o indivíduo ele é salvo para crer. Ele é salvo, ele é regenerado para poder crer no Senhor Jesus. Muito bem. Quem é que opera tudo isso na vida do indivíduo? Quem que opera? O Espírito Santo. É o Espírito Santo quem conduz o indivíduo ao início, ao ingresso na vida cristã. Não é uma coisa que você se inscreve, que você decide por conta própria, claro. Há uma perspectiva humana, né? Há uma resposta humana. Mas a resposta humana é sempre uma resposta à ação divina. Deus operou em nosso coração, logo respondemos com fé e arrependimento, ou arrependimento e fé. Vamos ver como esse processo, como é que a Bíblia nos mostra isso. Eu quero ler com vocês João capítulo 16, tá? João capítulo 16, deixa eu abrir aqui. Versículo de 8 a 11, acompanhe comigo por favor. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então João já começa dizendo que quando ele vier, aqui é uma referência ao Espírito Santo que vai vir lá em Pentecostes ainda, né? Porque Jesus deveria morrer, ressuscitar. Quando vier em Pentecostes, então ele convencerá, o Espírito convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Então, se não houver uma ação de convencimento do Espírito Santo, o indivíduo não pode ser ingresso, não se dá início à sua vida cristã. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, né, verso 9, do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus ele fala e explica. Então, quando o Espírito Santo vier, é isso que Jesus está dizendo, e para nós já veio, mas para os seus discípulos nos seus dias ainda não, tá? Então, quando ele viesse para os discípulos, ele conduziria o homem na perspectiva do conhecimento da justiça, do pecado e do juízo divino, ok? Ou seja, convenceria os seres humanos da salvação, fazendo com que os indivíduos então ingressassem nessa vida, nessa nova vida, nessa vida agora redimida pelo Espírito Santo, ok? Então, isso é conversão, do ato do ser humano se voltar para Deus, conversão. E daí consiste exatamente em um elemento negativo e um elemento positivo. Qual é o elemento negativo? Arrependimento de pecados. Qual é o elemento positivo? Crer que Jesus Cristo é o Salvador, ok? Isso é uma operação do Espírito Santo na vida do indivíduo. A regeneração é a transformação miraculosa do indivíduo e a implantação da energia espiritual. É quando de fato o indivíduo é regenerado, é novo nascido, e a regeneração antecede a sua conversão. Por quê? Porque a regeneração ela é uma ação do próprio Deus. Aí eu quero agora lhe chamar a atenção para João capítulo 3.
Pode falar, quem perguntou aí? Salatiel, pode falar. Não, vou lhe explicar por quê. Eu entendi muito bem a tua pergunta, Salatiel. Você está perguntando se o arrependimento não seria uma questão positiva do homem, porque é bom que o homem se arrependa dos seus pecados, não é isso? Eu me arrependi dos pecados, isso é positivo. Mas quando eu falo que é uma questão negativa, não é porque ele se arrependeu, é do que ele se arrependeu. Ele se arrependeu de quê? Dos pecados, então isso é negativo, tá? É um elemento negativo porque ele se arrepende do pecado. Claro que é positivo que ele se arrependa, mas teologicamente falando, é ele se arrepende de algo ruim. Claro que ninguém se arrepende de nada bom, mas como ele se arrepende do pecado, isso é uma disposição negativa. E a positiva porque ele crê em Cristo, tá certo? Muito bem. Capítulo 16 do Evangelho de João. João capítulo 16. Deixa eu abrir aqui. Ah, 16 não, gente, desculpa. Capítulo 3. Eu me enrolei aqui. Eu ia ler o mesmo texto que anteriormente. É João mesmo. João capítulo 3. João capítulo 3. Versículo 3, 5, 6 e 8. Vamos lá, olha só o que diz aí. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu quero chamar a sua atenção a esse texto. Vamos lá. Em primeiro lugar, nascer de novo é um termo intercambiável com que o apóstolo Paulo nas suas cartas vai chamar de novo nascimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é a mesma coisa. Regeneração, novo nascimento, nova criatura, tudo aponta para a mesma realidade, tá bom? A palavra grega que é traduzida aqui por nascer de novo é a palavra grega anothen, tá? Essa palavra aponta para uma outra possível tradução que seria nascer do alto. Ao pé da letra seria desta forma. Jesus, ele falou nascer de novo. As nossas traduções mantiveram essa mesma ideia de novo nascimento, mas o que teologicamente Jesus quer dizer é nascer do alto. Por que nascer do alto? Porque o indivíduo só herda a salvação, ou melhor, só recebe a salvação se houver nele uma intervenção divina, ou seja, de fato, uma intervenção do alto em sua vida, lhe dando condições de se tornar uma pessoa salva, não é? E de iniciar-se na vida cristã. É por isso que no capítulo 1, verso 12 do mesmo Evangelho de João, Jesus diz, né, que deu o poder a todo aquele que nele crê, receber a salvação. Estou parafraseando o texto, né? A todo aquele que crê ter a vida eterna. Muito bem. O texto diz que ninguém pode ver o reino de Deus. Aí lá na frente nós temos agora o verso 5, que diz assim: Jesus novamente responde: digo-vos a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus. Olha só, o verso 3 diz que ninguém pode ver. O verso 5 diz que ninguém pode entrar. É exatamente a mesma coisa. Ver e entrar é receber de Deus a salvação, é desfrutar de uma nova realidade de vida, agora promovida pelo Espírito Santo através de Cristo, né? Através de toda a obra realizada de Cristo, aplicada pelo Espírito na vida do indivíduo. Se não nascer da água e do Espírito. Houve uma mudança aqui também. Porque no verso 3 é se não nascer de novo. No verso 5 é se não nascer da água e do Espírito. Entenda, nascer de novo, nascer da água e do Espírito é a mesma coisa. Só que tem um detalhe aqui no versículo 5. É que no texto grego não tem esse ido. Não existe. No texto grego é se não nascer da água e Espírito. De maneira que água e Espírito não são duas manifestações divinas na vida do indivíduo.
é uma única manifestação exemplificada por dois elementos distintos, água e espírito. Jesus ele está pensando, quando ele conversa com Nicodemos, ele está pensando em Ezequiel capítulo 33 e 37. 36 e 37, perdão. Vocês lembram daquela visão do vale dos ossos secos? Vocês lembram? Né? Naquele momento em que a água vai purificar e o espírito vai ser soprado. E o que é que acontece depois? Que a água purificar e o espírito ser soprado. Há o que? Vida. Os ossos começam a se juntar, né? Tendões e carne, tal, aquela coisa toda. Parece mais uma... Quando a gente lê, né, Ezequiel, a gente pensa... É algo muito parecido com uma produção Spielbergiana, né? Os ossos se montando novamente e tal, aquela coisa toda. Mas não, aquilo ali é uma visão para mostrar que é Deus quem vai regenerar o seu povo, lhe dando vida e dando vida onde há morte. Então, o contexto do que Jesus está pensando aqui é Ezequiel, ok? É Ezequiel, é onde Cristo vai gerar vida onde há morte. E quais são os elementos que ele usa para exemplificar isso? A água e o seu próprio Espírito, o Espírito Santo, ok? Vamos dar um pulinho lá no verso 8 agora. O vento sopra onde quer, você o escuta, não sabe, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Vamos lá. Você certamente já deve ter ouvido uma explicação equivocada nesse texto, de algumas pessoas que eu já ouvi pregando dizendo assim: olha, tá vendo aqui, ó? Quem é nascido do Espírito não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Deus manda para onde quer. Essa pessoa é conduzida pelo Espírito. Ora faz missões no canto, ora faz no outro, porque ele é conduzido pelo Espírito. Não é isso que o texto está dizendo. A Bíblia diz que todo que é nascido do Espírito, não é? Assim acontece com que todos os nascidos do Espírito, porque o Espírito Santo é livre para agir na vida de quem ele quer. Observe, o vento sopra onde quer, você não escuta, mas não você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Ou seja, o Espírito Santo é livre para agir na vida de quem ele quer. Quando você pega esse texto à luz do nascer do alto, você entende que a salvação é um ato soberano de Deus na vida de quem Deus quer dar, o que capacita o indivíduo ao início da vida cristã, tá certo? Então, mesmo que você e eu não tenhamos consciência disso, ou mesmo que não tivéssemos consciência disso, que é muito comum no início da nossa salvação, a gente não sabe de absolutamente tudo, né? Ou sabe quase nada. Na realidade, é Deus quem nos inicia na vida cristã, é Ele quem age na nossa vida, gerando regeneração, aí em seguida arrependimento e fé, e nós nos convertemos, ou seja, nos voltamos a Deus, né? Tomamos uma outra direção, houve uma conversão, nós vivíamos no mundo e agora voltamos então para Deus, ok? E isso é o que o Espírito Santo, portanto, provoca no início, né, da nossa vida cristã. Alguma dúvida até aqui? A gente pode avançar? Sim. Ok, vamos lá. Ok. Vamos lá. Zilma, vamos lá. O meio de salvação sempre foi Cristo. Nunca houve outro, uma vez que o próprio Pai estabeleceu que a salvação fosse dada por meio do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, esse e não outro meio deveria... Deixa eu encontrar aqui uma forma. Uma vez que Deus estabeleceu que Cristo fosse o meio de salvação, esse e não outro seria possível, tá? Apenas esse. Então, os crentes do Antigo Testamento, eles foram salvos crendo na promessa que viria. Eles criam no Cristo que viria.
e os crentes da nova aliança são salvos no Cristo que já veio, de maneira que Jesus salvou todos os eleitos de Deus, ok? Por exemplo, você lê o Antigo Testamento e você tem lá a presença de Cristo. Você tem um sacrifício, são os tipos, né? Tem um sacrifício, a própria nação de Israel aponta para Cristo, as festas, os profetas, então Cristo é totalmente presente. Moisés prometeu um profeta maior que ele, que todos deveriam seguir. Então, os sacrifícios realizados pela tribo de Levi apontavam para um sacrifício maior, superior. Então, quando eles criam na promessa do Messias e entregavam a sua vida a Deus, crendo nessa promessa, eles eram salvos. Então, foram salvos por Cristo. Lembra do que João vai dizer no capítulo 3, verso 14? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Aquela serpente levantada por Moisés, apesar de ser uma serpente, já apontava para Cristo. Então nós temos aí sinais salvíficos no Antigo Testamento, entendendo que eu tenho que respeitar a progressividade da revelação. Cristo já é presente na salvação do povo desde sempre, mas ele ainda não é totalmente revelado. Ele vai ser totalmente revelado à luz do Novo Testamento, que é quando se concretiza sua encarnação, vida, morte e daí ressurreição, e aguardamos agora o seu estado triunfante, né, o seu retorno, que chamamos de estado de exaltação, ok? Muito bem, mas todo mundo sempre foi salvo por Jesus Cristo, tá? Por nada, querida, Deus abençoe. Mais alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Ok. Se não houver uma operação do Espírito Santo na vida do indivíduo, portanto, não há salvação. Tá ok, gente? Eu queria que vocês meditassem bastante nisso para resolver definitivamente a confusão que há na mente de alguns de vocês e alguns de nós, porque eu também já tive essa crise de ficar olhando assim, poxa, mas como fulano é convertido, ainda faz esse tipo de coisa, tal. Não, meu irmão. Quem é transformado é transformado. O indivíduo ele pode cometer algum pecado, é provável que aconteça, mas um regenerado ele não se deleita no pecado. Não é, mas fulano foi introduzido no início da vida cristã e já faz 10 anos e nada, o cara continua do mesmo jeito. Então a Bíblia diz que pelo fruto você conhece a árvore. Se a árvore está produzindo bons frutos e toda árvore enxertada na videira verdadeira, ela vai produzir bons frutos, tá, meus irmãos? Inevitavelmente, não tem como um cristão, não tem como um indivíduo ser um cristão verdadeiro, ingressar na vida cristã por meio da operação do Espírito Santo. Ele permaneceu o mesmo que ele era antes. Uma coisa é conversão, regeneração, uma outra coisa totalmente diferente é a experiência religiosa. A experiência religiosa não produz mudança. A regeneração produz mudança e mudança extremamente significativa, tá bom? Muito bem, se o Espírito Santo atua no início da vida cristã, ele também atua na continuidade da vida cristã. A obra do Espírito Santo não é concluída quando alguém se torna um crente. Ao contrário, ela está apenas começando. Ela realiza uma série de outras funções no progresso da vida cristã, ok? Então, o Espírito Santo é responsável tanto por iniciar o indivíduo na vida cristã, quanto por sustentá-la, conduzi-la até o final. Quando você ouve e lê, por exemplo, Jesus lá no Apocalipse dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Aquele que perseverar diante da face da morte, dar-te a vida eterna, tal. Então, quem são os que irão perseverar? Aqueles que contam durante toda a sua vida com a operação do Espírito Santo. Porque, meu irmão, se Deus não nos sustentar, a gente naufraga no dia seguinte. Se Deus não nos sustentar, a gente abre mão da fé, abre mão de Cristo, abre mão de tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Então, eu tenho aqui uma série de 1, 2, 3, 4, 5 funções, não é? Acho que tem um pouquinho mais, não, só 5 funções
de como o Espírito Santo atua, opera em nós, para que a gente possa permanecer de fato nessa condição. Então nós temos aqui a função capacitadora. Já lemos o texto de João, eu queria ler o texto de Atos, capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz assim: certa ocasião, enquanto comia eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, ok? Não quero entrar na questão do que batismo é esse agora, mas o texto aponta para uma ideia de capacitação do Espírito Santo na vida dos crentes para que eles possam dar continuidade à vida cristã. Entendendo que esse texto aqui de Atos está bem no início, não é? Daquele momento em que a igreja está sendo formatada, e eles aguardavam ainda a promessa de Joel capítulo 2, que vai se cumprir lá em Pentecostes, ok? Lá em Pentecostes. Então o que é que acontece? Jesus está dizendo: permaneçam aqui em Jerusalém, porque vai chegar o dia em que vocês serão tomados pelo Espírito Santo. Isso tem uma função capacitadora. Em seguida eu quero chamar a sua atenção para a função habitadora, como eu chamei. Isso aqui foi uma frase que eu cunhei para tentar traduzir melhor o que o Millard Erickson fala, tá? Uma função habitadora e iluminadora. Agora vamos para João novamente, capítulo 14 agora. João capítulo 14. Verso 26. Mas o conselheiro, não é a tradução aqui de Paráclitos, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse, ok? Eu chamo a sua atenção aqui para a ideia da iluminação. Quando o texto diz fará lembrar, clarificar a mente aquilo que eles já tinham. Vocês entendem que os discípulos de Jesus, eles tiveram aí principalmente os apóstolos, né? Eles tiveram aí um seminário de 3 anos com o próprio Jesus, e eles tiveram muita dificuldade de compreender alguns pontos básicos da fé. Eles não compreenderam absolutamente tudo a primeiro momento, principalmente no que diz respeito àquilo que Jesus revelava sobre a sua morte e ressurreição. Até a morte de Jesus e a sua ressurreição, eles eram muito confusos, eles não entendiam tudo, motivo do qual Jesus ele se apresentou depois da ressurreição mais uma vez por um período de aproximadamente 40 dias para clarear alguma coisa que ainda estava obscuro na cabeça deles. Eu digo que esses 40 dias foi a colação de grau dos discípulos, né? Eles entregaram o TCC, Jesus liberou todos eles e eles aprenderam os últimos detalhes da formatura para poder cair em campo. Só que quando eles caíssem em campo, eles necessitariam de quê? Da intervenção do Espírito para iluminar a mente, na hora da pregação, na hora dos confrontos, dos debates, na hora de trazer à memória aquilo que Jesus havia ensinado. E o Espírito Santo faria faz essa função de ensinar, não é? E hoje não é diferente, tá, meus irmãos? Vê só, a vida cristã não é um exercício de adivinhação. O Espírito Santo vai trazer à sua memória, ao seu coração, não novas revelações, mas aquilo que você já sabe, ok? Você estuda a palavra, você lê a Bíblia, você medita na palavra e o Espírito Santo lembra a você no momento necessário de tudo aquilo que você
ok? Ou você simplesmente está lendo a Bíblia e não tem uma clareza, não consegue compreender, e daí o que é que acontece? O Espírito Santo te leva a compreender, o Espírito Santo te ensina, né? Você está ali confuso, sem saber entender, sem conseguir entender aquela doutrina, aquele texto, e o Espírito Santo vai conduzindo a sua mente à conclusão correta daquilo. Isso é iluminação, tá? Um pouco mais à frente, agora já no capítulo 16 do mesmo Evangelho de João, versos 13 e 14 agora. Diz assim, verso 13: Ele me glorificará, é Jesus falando acerca do Espírito, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês, ok? Então ele vai estar sempre traduzindo o que é de Deus, aplicando o que é de Deus aos nossos corações. Ninguém conhece a Bíblia verdadeiramente se não for na dependência do Espírito Santo. É por isso que as Escrituras Sagradas têm que ser estudadas e lidas com oração, com piedade, né, com devoção a Deus e na total dependência do Espírito Santo. O Espírito que habita em nós, já habita em nós, por isso a função habitadora, e Ele que habita em nós, habita no meu coração, na minha mente, Ele vai me conduzir à verdade, Ele vai me ensinar a verdade, Ele vai clarificar a verdade, não é? E daí a minha vida cristã é uma continuidade de ensinamentos que o Espírito Santo vai aplicando ao nosso coração, ok? Muito bem, nós temos aí, portanto, a função de mestre, que está muito associada à função iluminadora. Eu não vou me deter muito nisso daqui, mas a função de mestre é justamente o fato de o Espírito Santo ele ser o mestre por excelência e nos ensinar aquilo que ainda eu não conheço acerca de Deus. Nós temos uma função intercessora agora. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Olha só o que diz aqui. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos e de acordo com a vontade de Deus. Ok, meus irmãos? Nós estamos orando e muitas vezes nós não conseguimos traduzir em palavras o que queremos dizer a Deus. O Espírito Santo ele intercede em nosso favor, ele é uma função intercessora. Por fim, o que eu acho mais extraordinário, tá? Dentre tantas coisas, é justamente a função santificadora. Antes de lermos esses textos, no mesmo capítulo de Romanos capítulo 8, eu quero lhe chamar a atenção a um detalhe. A santificação na vida do crente ela deve ser vista de duas formas. Há uma santidade posicional, ou seja, a partir do momento em que eu fui regenerado, eu já sou santo no Senhor, ok? Eu já sou. É por isso que Paulo diz assim, quando Paulo escreve aos santos de Éfeso, aos santos de Corinto, aos santos da Galácia, e aí vai. Por quê? Ele está se referindo ao que a teologia convencionou a chamar de santidade posicional. O que é a santidade posicional, meus irmãos? É a santidade que eu ocupo em Cristo. Eu já sou santo. Contudo, na continuidade da vida cristã, a santidade se revela também de outra forma. É a santidade processual, vamos chamar assim, ou contínua. Ou seja, eu já sou santo posicionalmente falando,
mas eu continuo me santificando ao mesmo tempo. E eu continuo me santificando porque eu já sou. E o fato de eu ser me leva a continuar me santificando. Ou seja, uma coisa está intrinsecamente relacionada à outra, de maneira que eu já sou santo, mas ainda não plenamente entendendo aquela tensão do reino de Deus entre o já e o ainda não. Ok? Então, esse processo de santificação, tanto quanto a posição dela, é uma operação do Espírito Santo, tá? O indivíduo ele vai se santificando, ele nunca alcançará a plenitude nesta vida, mas apenas na consumação, mas ele vai se santificando, tá? Ele vai se aperfeiçoando ou vai sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Como é que o texto de Romanos nos mostra isso? Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então nós somos libertos, não é? E agora nós temos o Espírito de vida e não o Espírito da lei e do pecado. Versículo 4 agora. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, ok? Ou seja, a partir do momento que você foi regenerado, você não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito aqui é o Espírito Santo. Verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, tá bom? É aquilo que eu falei no início para vocês, e a gente quebra muito a cabeça com isso. Quem é verdadeiramente convertido tem a sua mente voltada para o que o Espírito deseja. O Espírito aqui é o Espírito Santo, não é o Espírito humano não. Se for o espírito humano, a alma humana, o que ele deseja é pecado, é destruição, é estar distante do Senhor. Mas aquele que vive segundo o Espírito, quem vive de acordo com o Espírito Santo, deseja o que o Espírito Santo deseja. Jesus deixou isso aqui bem claro. Paulo está só, vamos dizer assim, explicando as palavras de Jesus. Jesus diz, olha, quem é filho de Abraão revela as obras de Abraão. Quem é filho de Satanás, revela as obras de Satanás. Ponto final. A gente tem que ter cuidado, irmãos, porque não tem vida cristã neutra. Não tem vida cristã híbrida. O indivíduo ele é regenerado e salvo por Cristo e vai produzir os frutos do Espírito, ou ele não é, e nele revela-se os frutos de Satanás e ele vai produzir os frutos de Satanás. Ponto final, né? Vamos lá, versículo 9 agora. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ponto final. Perceba que o Espírito Santo aqui recebe o nome de Espírito de Cristo. Ele é chamado de Espírito na primeira parte do versículo 9. Na segunda parte é chamado de Espírito de Deus que habita em vocês, a função habitadora. E em seguida, ele é o Espírito de Cristo. Em um só verso, o Espírito Santo é chamado de três formas diferentes, mas é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. E o que é que João está dizendo aqui? Quem não tem a habitação do Espírito, ou quem não é a habitação do Espírito, não pode ser cristão. É por isso que eu não creio no Antigo é por isso que eu não creio que os crentes do Antigo Testamento eram visitados. Porque quem não tem o Espírito não pode ser salvo, tá? Vamos agora para o versículo 13 e 14. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Olha só, meus irmãos, tem uma curiosidade nesse texto aqui.
mas se pelo Espírito fizer morrer os atos do corpo. Para você permanecer vivo e não morrer por meio do pecado, porque o salário do pecado é a morte, você tem que mortificar a carne. Mas como é que você mortifica a carne? Através do Espírito Santo. Não é com o seu espírito aqui, mas se pelo Espírito, é o Espírito Santo, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque o ser humano que não faz uso do Espírito Santo nessa ocasião para mortificar os feitos da carne, ele continua entregue à carne. A gente só consegue mortificar os feitos da carne, as práticas de pecado, através do Espírito Santo, não é através do nosso espírito. Essa, portanto, é a função santificadora. Verso 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se as nossas ações são guiadas pelo Espírito, se o Espírito me auxilia em mortificar a minha carne, portanto, eu sou um filho de Deus. Qual é a grande sacada aqui agora, para encerrarmos essa parte? É que a operação do Espírito Santo me auxilia tanto no ingresso da vida cristã, quanto na continuidade dela. Eu sou um cristão porque Deus me elegeu, e o Espírito Santo me levou a crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E esse mesmo Espírito que me levou a crer me sustenta, me santificando, me capacitando, me dando iluminação, me ensinando e intercedendo por mim diante de Deus. Logo, eu sou uma pessoa salva e assim o serei eternamente. Ok? Alguma dúvida até aí? Alguém deseja perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Tudo ok? Nenhuma dúvida? Isso é básico, né? Muito bem. Nós vamos partir agora para o outro slide, tá? Só um momento. Vou clicar onde aqui agora, Jesus. Aqui, pronto, foi. Eu abro a pasta, né, Glécio? Beleza, já entendi aqui. Dons do Espírito. Aí eu faço o mesmo movimento aqui, né? Apresentar agora. Configurar. Clique na segunda opção. E aqui. Onde? Isso. Manualmente. Isso. Clique na primeira Aqui? Isso. Aí eu venho aqui apresentar agora. Uma janela, ok. Ah, meu amigo. Ok, vamos lá. Bem, já deve ter aparecido aí para vocês algo sobre os dons do Espírito, né? Ok, confirmam? Maravilha, vamos lá. Apareceu não? Vai aparecer. Pronto. É porque às vezes demora para aparecer em alguns dispositivos, né? Já deve ter aparecido agora. Apareceu, glória a Deus, olha aí, tá vendo? Vamos lá, meus irmãos. Bem, estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo, e agora eu quero falar um pouco sobre os dons espirituais. Esse daqui é um dos temas para nós mais controversos. Por que para nós? Repito, porque nós temos uma influência, uma forte
influência carismática. A maioria das nossas igrejas, elas surgem dentro de um berço pentecostal. E daí, só para que não fique a dúvida, não estou dizendo que é um problema ser pentecostal, tá, gente? Estou dizendo que, infelizmente, dentro dessa estrutura pentecostal existem inúmeros equívocos do que de fato é ou não é dons espirituais. Dentro de uma construção teológica reformada também há inúmeros equívocos acerca da operação dos dons espirituais, tá certo? Em primeiro lugar, vamos colocar aqui algumas bases. Nós vamos estudar os dons espirituais em uma perspectiva continuista. Particularmente, eu não sou cessacionista. Eu queria até deixar isso claro, porque alguns alunos já vieram me questionar se eu era cessacionista, já questionaram alguns dos meus seminaristas, pastores da nossa igreja, né, meus auxiliares, se eu e a nossa igreja éramos cessacionistas. Não, nós não somos cessacionistas. Inclusive, no texto que eu mandei para vocês lerem, a gente deixa isso muito claro, né? Nós cremos na operação dos dons espirituais e cremos na contemporaneidade dos dons. Agora, a gente precisa explicar como é que a Bíblia revela isso. Não é porque quando eu digo que creio nos dons espirituais, eu tenho que explicar que tipo de dom e como ele se revela. Não é? Nós não podemos ser céticos em relação à operação dos dons espirituais, mas também nós não podemos ser crédulos a ponto de acreditar até naquilo que não é dom espiritual, até naquilo que a Bíblia não revela. Então, nós temos muita coisa sendo chamada de dom, de operação do Espírito Santo, sem necessariamente ser. Então, isso é muito perigoso, tá certo? É muito perigoso. Nós, enquanto cristãos, nós temos a obrigação, o dever em crer em absolutamente tudo aquilo que está revelado nas Escrituras. O que não está revelado na Bíblia, eu não tenho a obrigação de crer, não é? Eu não sou obrigado a crer naquilo que não é claramente revelado nas Escrituras. Então, quando eu digo que eu sou continuista e creio na contemporaneidade dos dons, não quer dizer que eu creio em algumas coisas que são esquisitas e até depõem contra o próprio Deus. Vamos lá, mas vamos fazer aqui um passo a passo, tá? O que são dons espirituais? Ô, irmã Zilma, pode falar. Alguns reformados são continuistas e a maioria são cessacionistas, mas nem todo reformado é cessacionista, entendeu? Por exemplo, diverge. A maioria são cessacionistas, mas não todos, né? A maioria não quer dizer todos. Por exemplo, o Dr. Martin Lloyd Jones, um dos puritanos mais famosos, né, do século XX, ele não era cessacionista. John Stott, me parece que também não era cessacionista. O J. Carson, uma das maiores autoridades atuais, contemporâneos nossos, também não é cessacionista. John Piper não é cessacionista, mas John MacArthur sim, John MacArthur é cessacionista. Então, assim, foi até bom, Zilma, a sua pergunta, porque a gente faz assim, todo reformado é cessacionista. Não, não é. Exatamente. Exatamente. Todos os dois são presbiterianos, um é cessacionista, outro não. Eu tive aula com o Dr. Augusto Nicodemos uma vez e ele deixa uma coisa muito ambígua, sabe? Eu tenho a impressão que ele tem uma resposta para os presbiterianos e uma resposta para quem não é presbiteriano, não é? Se um presbiteriano perguntar a ele, ele diz que é cessacionista, né? Mas se outra pessoa perguntar, ele deixa a coisa meio no ar, assim. Eu fiz essa pergunta porque eu li o livro dele, Culto Espiritual. É um livro que ele publicou há alguns anos atrás, em que ele analisa o texto de Coríntios, capítulo 12, 13 e 14,
E na leitura do livro ele não fecha a questão, ele ficou muito ambíguo. Aí quando eu perguntei a ele sobre o dom de línguas, se ele cria, se era ele disse, olha, é um texto difícil de explicar, mas eu entendo que é uma possibilidade. Eu já ouvi alguns presbiterianos perguntando, ele disse que crê no dom de língua, mas não como língua estranha, mas como sendo línguas idiomáticas. Aquele fenômeno, por exemplo, que aconteceu em Atos capítulo 2, o que é, ao meu ver, inconsistente. Eu acho que a língua de fato é estranha, a idiomática de fato aconteceu ali em Atos, mas o que vai se desdobrar depois eu acho que é um idioma não conhecido, mas não é a glossolalia, exatamente, né? Vamos lá então, vamos definir o que é um dom espiritual. Um dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Perceba que essa definição é bem abrangente. Essa definição ela inclui tanto aquilo que nós chamamos de dons naturais, do tipo ensino, misericórdia, administração, quanto os que parecem ser mais miraculosos e menos relacionados com talentos naturais. Por exemplo, profecia, cura, discernimento, né? Línguas. Nós podemos fazer a distinção de dons naturais e dons miraculosos a fins didáticos, mas no final das contas, tanto um quanto o outro é uma operação do mesmo Espírito Santo, tá certo? E tanto aquilo que eu chamo de dons naturais, quanto de dons miraculosos, estão a serviço do aperfeiçoamento da igreja. Por exemplo, para eu fazer essa transmissão aqui bacana para vocês, sem a internet cair, com equipamento bom de áudio e vídeo, eu contei com uma equipe que entende da coisa, ok? Tem aqui 2 pessoas me ajudando. É um dom natural, eu só sei ligar o computador, o telefone eu só sei mandar mensagem, olhar, mas algumas coisas eu não sei operacionalizar tudo isso, eu não sei, foge da minha competência. Mas Deus deu, de maneira muito natural, habilidades a algumas pessoas que faz isso de maneira muito fácil e resolve os problemas quando surgem, não é? Isso é um dom natural. Eu estou dando aula, eu prego, não é? Eu entendo que na minha pregação é um ato profético, é um dom espiritual, mas tem pessoas que também têm dons considerados naturais que partiu do mesmo Espírito Santo. Então a gente faz a diferença a fins didáticos, mas quando Paulo fala de profecia e língua, Paulo fala da administração, da misericórdia, do ensino em uma lista só, e nós vamos ver isso. De maneira que, apesar de ser um dom diferente, a essência é a mesma e a origem também. Tá certo? Oi. Ok, quando Paulo fala isso, você tem que entender o contexto em que ele está inserido, né? A pergunta da irmã Maria é quando Paulo fala Maria de Lourdes, né? Porque tem Maria das Graças, Maria de Lourdes. Quando a irmã Maria de Lourdes faz essa pergunta em que ponto de vista Paulo diz que nós devemos procurar os melhores dons. Você tem que entender que Paulo está falando no contexto de 1 Coríntios. Naquele momento em 1 Coríntios havia uma supervalorização do dom de falar em línguas. E Paulo vai dizer, olha, vocês estão equivocados, porque quando vocês falam em uma língua estranha, ninguém entende, mas quando você profetiza, é compreendido. Aí Paulo vai dizer que o dom de profecia é melhor do que o dom de língua, mas não que o dom de língua seja ruim. O que Paulo está dizendo é melhor profetizar, é melhor pregar a palavra em uma língua que todo mundo compreende. Porque em uma língua estranha só há compreensão se houver interpretação. Se não há interpretação, ninguém compreende, logo a igreja não é edificada. É nesse sentido que eu devo buscar o melhor dom, ou seja, eu tenho que buscar a melhor forma possível de edificar a igreja. E entre o capítulo 12 de Coríntios e o capítulo 14 tem o capítulo 13, onde ele fala do amor, que não é um dom, mas o fruto.
E daí ele diz que é melhor frutificar do que necessariamente ter os dons, porque você pode ter um dom e não frutificar, mas se você frutifica é porque tem um dom. Essa é a lógica de Paulo. Então buscar o melhor dom aí é buscar algo que edifique verdadeiramente a igreja, não é? Enquanto que o dom de língua, se não houver interpretação, o indivíduo deve falar consigo mesmo e com Deus. Há uma autoedificação. O indivíduo edifica a si mesmo, mas não edifica a igreja. Aí a gente tem que levantar aquele questionamento: por que as pessoas falam em línguas mesmo sem ter interpretação? Não é? Por que às vezes o pregador ele tem que falar em línguas se ninguém está entendendo aquilo que ele está falando? É esse tipo de coisa que Paulo está combatendo nos seus dias, e é exatamente isso que acontece hoje comumente nas nossas igrejas. Os irmãos eles falam em língua, não é? Eu não estou nem julgando se a língua é verdadeira ou falsa. Eu estou generalizando. Eu estou julgando que é verdadeiro, tá? Então, os irmãos falam em língua, mas ninguém entende o que eles estão falando. Aí, o que é que Paulo diz nesse caso? Fale consigo mesmo e com Deus. Porque se não há interpretação, vai gerar confusão e não edificação. Mas o contexto é tão acostumado com isso que quando alguém fala em língua, todo mundo dá glória a Deus e não sabe por que está dando glória a Deus. Ninguém admite isso, vamos ser sinceros. Ninguém admite isso, mas na prática é glorificar a Deus por algo que você não sabe. E como é que eu vou dizer um amém sem saber o que a outra pessoa está dizendo? É esse tipo de comentário e reflexão que vez ou outra eu faço, que talvez tenha levado algumas pessoas à conclusão de que eu sou cessacionista, cru, que eu não creio no Espírito Santo, e não é nada disso. É apenas uma construção, uma compreensão teológica. Ora, se eu pego o texto bíblico e ali Paulo está dizendo que quem fala em línguas, fale se houver interpretação ou fale consigo mesmo em Deus, então para mim é muito claro esse texto. Eu devo falar em língua, primeiro pedir para que Deus me dê discernimento para que eu possa interpretar, ou se alguém recebeu de Deus o dom de interpretar. Se ninguém recebeu, nem eu nem outra pessoa, então há uma autoedificação. Eu fico ali, eu e Deus, e ponto final. Entendendo o que? Preste bem atenção. Falar em línguas é diferente de profecia, gente. Paulo diz assim, que quem fala em línguas fala para Deus, consigo mesmo em Deus. Ou seja, a língua estranha é do homem para Deus. A profecia é de Deus para o homem. São duas coisas diferentes e geralmente o povo confunde as coisas. Pensa que quem está falando em língua está profetizando. Oi, Lucas. Ok, veja bem, Lucas, o que é a oração? A oração é a declaração da minha insuficiência diante de Deus. Eu oro a Deus porque só Ele pode me dar. Então, eu oro a Deus pedindo o melhor dos dons e ao mesmo tempo eu aguardo que Ele me conceda o que Ele quer me conceder. Então, ao mesmo tempo que Paulo diz, peça, Paulo diz, o Espírito Santo é soberano para dar o que Ele quer a quem Ele quiser. Ponto final. Não há contradição no que Paulo diz. Você tem que entender que você tem que desfrutar das duas coisas. Primeiro, uma dependência na oração em buscar o melhor, e depois um descanso em agradecer a Deus por aquilo que Ele te deu. Ponto final. Agora, se Deus te deu o dom de língua, se satisfaça com o dom de língua que Ele te deu e use da maneira correta. Se Ele te deu o dom de profetizar, profetiza. Se Ele te deu o dom de ensino, ensina. Se Ele te deu o dom de administrar, administra. Não é? Desde que você faça tudo isso para a edificação da igreja e a glória de Deus. Os dons são para a edificação da igreja. Por isso que eu coloquei aqui na nossa definição. Eu voltei o slide aí.
é potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Por quê? Os dons espirituais é um meio de graça para que a igreja venha a ser o quê? Edificada, venha a ser aperfeiçoada pelo próprio Deus, de maneira que o indivíduo ele não tem todos os dons, a igreja tem todos os dons. Os dons não estão na vida de um indivíduo só. Há uma pluralidade de dons que é distribuída em uma pluralidade de pessoas. Cada membro do corpo tem um dom, ok? Seja ele qual for. E esses dons estão a serviço da igreja e a glória de Deus. O dom não é para benefício próprio, não é para exibicionismo, não é para demonstração de poder e espírito, nada disso. O dom é para edificação. Então quem profetiza, profetiza para a edificação da igreja. Quem fala em língua, mesmo sendo um dom de autoedificação, porque quem fala consigo e com Deus, mas pode edificar a igreja se houver o quê? Interpretação. Ok? Espero ter ajudado, Lucas. Maria das Graças, pode falar. Aham. Aham. Uhum. Eu tive o prazer, a honra, eu não cheguei a conviver com a dona Lídia, né? Quando no final do meu primeiro ano ela faleceu, eu convivi muito pouco com ela, né? No Betel. Mas eu tive o prazer, a honra de revisar os sermões dela. O Betel Publicação, alguns anos atrás, publicou os sermões e me deram para que eu pudesse ler, revisar e colocar numa ordem lógica. E daí eu observei duas coisas nos sermões de Dona Lídia. Né? Primeiro, ela sempre falava em missões, ela podia pregar em qualquer texto da Bíblia, no final ela falava em missões. Uma outra coisa interessante que eu observei, ela sempre falava no poder do Espírito Santo. Ela podia pregar em qualquer lugar, esses dois elementos estariam presentes no seu sermão, ia surgir em algum lugar, missões e a ação do Espírito Santo. Isso se explica quando você coloca o ministério dela dentro de um contexto histórico. Dona Lídia está dentro de um contexto histórico da renovação carismática aqui no Brasil, década de 50, 60, quando as igrejas tradicionais históricas elas começam a experimentar uma ação do Espírito Santo, não é? Que alguns chegam a dizer que de fato foi um avivamento. Isso está escrito lá no livro do pastor Rosivaldo Araújo, né, Obra Santa. Ele diz que o Brasil desfrutou nesse período de um avivamento, o que desencadeou no movimento de renovação espiritual, como era chamado. Então Dona Lídia é produto disso, né? Desse movimento é quando surge o Betel brasileiro. Então ela vai dar muita ênfase ao Espírito Santo, e por ela ser missionária, estar à frente de uma obra missionária, ela vai falar muito de missões, né? Então ela vai falar aquilo que era do seu tempo, e o que ela falou em cima para a irmã é o correto. Mas aí o que é que acontece? Quem é que associa dom de língua a batismo com o Espírito Santo, né? É o que nós chamamos de postura pentecostal clássica. São os primeiros pentecostais que chegam no Brasil, o pessoal das Assembleias de Deus, Brasil para Cristo. Eles vão ensinar, e ainda hoje, quem é da Assembleia de Deus, se tiver algum assembleiano aqui na sala de aula, pode confirmar isso. Dentro da teologia assembleiana, eu não estou fazendo uma crítica, é uma construção teológica, tá, irmão? Está na sala de aula, por favor.
dentro da teologia assembleana e dos pentecostais clássicos, porque o representante mais evidente no Brasil são as Assembleias de Deus, a língua estranha é a evidência do batismo com o Espírito Santo. A gente vai discordar respeitosamente disso, porque a língua é um dom, o batismo com o Espírito Santo é outra coisa, tá? Uma coisa não está necessariamente ligada à outra. O indivíduo ele tem o Espírito Santo e talvez não fale em língua, entendeu? Ele tem um outro dom, né? E tem que ter cuidado com isso, ok? Graças a Deus. Dona Lida era uma bênção, Dona Lida era uma bênção, com certeza. Ela morreu, se não falha a memória, no início de 2002, 2003, não falha a memória. Vamos lá, mais alguém tem alguma dúvida? Ok, vamos caminhando. Como é que os dons espirituais se processam na história da redenção ou na história da salvação? É a mesma coisa, tá? O Espírito Santo, ele sempre agiu, os irmãos vão ouvir sempre eu falar isso, ele sempre agiu no Antigo Testamento, ele agia no Antigo Testamento, ele não está inerte, ele não está parado, inexistente, não, ele é atuante, conduzindo as pessoas à fé e atuando de maneira notável em alguns poucos indivíduos, como Moisés, Samuel, Davi, Elias. Contudo, em geral, havia uma ação menos poderosa do Espírito Santo na vida da maioria dos crentes. Vamos lá, eu quero explicar isso aqui que eu já expliquei, mas é necessário explicar de novo. Os crentes do Antigo Testamento, eles tinham o Espírito Santo mesmo que não conhecesse tudo sobre ele. Contudo, uma manifestação mais abrangente desse Espírito na vida desses irmãos acontecia esporadicamente e necessariamente na vida de profeta, rei e sacerdote, tá bom? Moisés era profeta, Samuel era profeta, atuou como uma espécie de um rei ali no estado pré-monárquico na nação de Israel e Davi era rei e Elias era profeta, tá certo? Ou seja, essa capacitação de dons espirituais era limitado, profeta, rei e sacerdote. Além de haver uma limitação de dons, havia uma limitação de pessoas que com eles eram contempladas, tá certo? Quando chega na revelação neotestamentária, no Novo Testamento, essa capacitação passa a ser dada a todo mundo. Todo crente tem algum dom dado por Deus. É isso que eu quero chegar. A evangelização das nações era reduzida, a expulsão de demônios era desconhecida e as curas miraculosas eram incomuns. Ok? A profecia era restrita a poucos profetas ou pequenos grupos de profetas. O poder da ressurreição sobre o pecado, no sentido de Romanos, era raramente experimentado. Ou seja, quando você vai ler o Antigo Testamento, por exemplo, você não vê exorcismo de demônios. Não quer dizer que Satanás não agia, nem que não tinha endemoniados. Vou ler lá aquela passagem de Elias lutando contra os profetas de Baal. Aquela manifestação dos profetas de Baal é uma manifestação de uma ação maligna. Eles começam a se cortar e não sei o que, aquele alto flagelo. Era uma possessão maligna ali. Mas não havia exorcismo de demônios. O exorcismo de demônios passa a se tornar comum a partir do ministério de Cristo, porque é uma evidência da chegada do reino. Jesus vai dizer: se eu expulso demônios é porque é chegado o reino de Deus entre vós. Então Satanás recebe ali, a partir do ministério de Cristo, uma limitação na sua atuação entre os homens. Ele não é proibido de agir, ele é limitado, é diferente, tá? As ações miraculosas também eram incomuns, não é? A não ser vindas assim do próprio Deus, não é? A profecia era restrita a um grupo chamado de profetas, aqueles profetas de ofício mesmo, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, e aí vai.
E ressurreição de mortos, bem menos ainda. Nós vamos ter uma ou outra passagem que fala de alguém que ressuscitou, né? Tem aquela de Elias ou Eliseu, não me recordo agora, né? Daquele rapaz, né, que ressuscita. Enfim, agora, quando chega no Novo Testamento, você vai ter uma atuação mais abrangente disso, entendendo, olha só, a teologia ela é toda ligada uma à outra. Você tem que compreender a progressividade da revelação, tá? Para entender por que isso acontecia, por que isso acontece no Novo Testamento de maneira bem mais abrangente e por que no Antigo Testamento é bem mais limitado. É porque naquele período revelacional Deus não revelou tudo acerca de um único tema, ou é uma prática que vai ser otimizada, alcançar sua plenitude lá no Novo Testamento, tá bom? Muito bem, mas em vários pontos do Antigo Testamento aponta para um tempo em que haveria uma capacitação maior do Espírito Santo que se estenderia a todo o povo de Deus. Aí nós temos aí as promessas de Joel e a promessa de Números, tá? João Batista aumenta a expectativa do povo pelo cumprimento da profecia de Joel, quando anuncia que depois dele virá alguém que batizará com o Espírito Santo e com fogo, tá? Eu não quero entrar na análise do texto de Mateus capítulo 3 agora, mas é importante você entender que João Batista aumenta a expectativa. Por quê? Porque além da sua pregação falando de que ele vai batizar com o Espírito, tal, João Batista também é o último da linhagem profética do Antigo Testamento. João Batista está na fronteira, onde encerra a antiga aliança e inicia uma nova. Ele está no limiar entre uma e outra, né? Ele tá deixando uma e já experimentando de uma nova, do início de uma nova, mas essa nova vai ser consumada na cruz. A nova aliança é quando Jesus morre, a partir dali, nova aliança. Do nascimento de Jesus até a sua morte na cruz ainda é Antigo Testamento, tá certo? Quando Jesus morre na cruz, dá-se início, através da sua morte e ressurreição, a uma nova aliança. É por isso que João Batista era um profeta do Antigo Testamento. Oi, João.
Uhum. Pessoal, João, eu entendo que um elimina o outro. Em que sentido? Eu não sei se eliminar seria a palavra certa. Mas uma coisa é você ser cessacionista, outra coisa é você ser continuista, tá? Um continuista, ele vai orar a Deus pela manifestação dos dons e vai até desejar desfrutar desses dons. E um cessacionista, ele não vai nem fazer esse tipo de oração, ele vai entender os dons espirituais de outra forma. Ele vai entender o dom, por exemplo, da pregação, mas não do dom de línguas. Ele não vai entender algumas coisas, não vai aceitar algumas coisas, entendendo que aquilo cessou dentro do primeiro século. Então, eu acho que são opostos, na minha opinião, são opostos. Mas eu acho que no nosso coração deve haver uma busca constante pela verdade, porque a confusão está na nossa mente. Se os dons continuam ou se os dons não continuam, deve haver apenas uma verdade. A Bíblia não vai apresentar as duas coisas ao mesmo tempo. Ou continua ou não continua. Então, eu acho que alguns que se declaram cessacionistas, eles são por uma tradição teológica, não é? Outros são por convicção mesmo, porque estudaram e optaram por isso. Outros por uma tradição teológica, não tem nem tanto fundamento assim, mas denominacionalmente, teologicamente eu creio dessa forma. Outros observam os exageros dos continuistas, né, porque há muito exagero, tem muita coisa associada aos dons que não e rejeitam tudo, não é? Então é um problema. Em contrapartida, você tem lá os continuistas que, para não ser cessacionista, aceita tudo e pratica tudo, até aquilo que a Bíblia não fala. Então acho que a Bíblia é muito bem definida no que diz respeito aos dons espirituais. Eu creio que eles são atuais, contemporâneos, mas eu creio também que há uma normatização. A Bíblia não só nos apresenta os dons como atuais, como apresenta quais são e como eles acontecem, né? Por exemplo, eu tenho que, infelizmente, eu tenho que ser pragmático aqui agora. E eu falo isso porque eu não quero tocar de maneira pejorativa em algo que você porventura crê. Mas você está dentro de uma academia, tem que estar aberto para ouvir aquilo que concorda ou que não concorda. Por exemplo, uma coisa é haver a manifestação de alguém que fala em língua e outro que interpreta. Isso é um dom espiritual que eu entendo que é contemporâneo. Uma outra coisa está associada, por exemplo, a prática de cortar laço, de marchar, de voar dentro da igreja, de ficar girando dentro da igreja sem sentido nenhum. Quando você para ver esse tipo de manifestação, você olha assim, meu Deus, onde que isso está na Bíblia? Quem ensinou isso? Como associar isso na Bíblia, né? Você não encontra fundamento para alguns movimentos, eu acho que essa é a palavra. Eu creio que quando Deus se apodera do indivíduo, é provável que ele ou ria de alegria, ou vá ao chão chorando, alguma coisa esquisita, porque alguma coisa esquisita acontece, porque Deus age também nas nossas emoções. Ninguém discute isso, né? Nós somos emotivos porque Deus nos criou dessa forma. Mas tem manifestações que é claramente humana, que é claramente emocional. É o outro exagero, entendeu? Então eu acho que se você é cessacionista ou continuista, você tem que encontrar a coerência disso, né? Encontrar a coerência disso, para não estar afirmando coisas que o Espírito Santo não mandou você fazer, ou não mandou você afirmar. Eu não sei, mas eu acho que são dois lados da mesma moeda, senão, ou melhor, acho que estão em lados opostos. Um lado crê, o outro não crê. Aí quando você vem para os continuistas, tem aqueles que divergem. Quando você vai para os cessacionistas, tem aqueles que divergem, não é? Como as nossas igrejas, eu acho que a dos irmãos aí de maneira geral, creem na contemporaneidade dos dons, eu acho que a busca é por uma manifestação contemporânea do Espírito que de fato seja bíblica,
seja saudável. Eu já fui em alguns lugares, meus irmãos, que eu vou ser sincero a você, aquilo ali era qualquer coisa menos um culto cristão. Ali era qualquer coisa menos uma igreja. Tá? Eu vou ser mais pragmático mais uma vez. Ali parecia mais um terreiro de umbanda do que uma igreja cristã. Confunde a cabeça de quem chega, não é? E depois quando alguém perguntar, não, é porque é mistério. Não, meu irmão, não é bem assim não. Ali tem uma confusão doutrinária e as pessoas confundem algumas coisas como se fosse o Espírito Santo e não tem pregação, louvor é antropocêntrico, né? Um fala por cima do outro, o povo dá glória sem saber pelo que está dando. Olha, é uma confusão. E o texto bíblico diz que Deus estabeleceu com que o culto fosse tudo com ordem e decência. Com ordem e decência. Então, queira aceitar ou não, é o que está na Bíblia. Então eu entendo e tento e me esforço em Deus para que eu pratique o que está escrito e ponto final, né? A doutrinar a minha igreja naquilo que está escrito. Nós somos, no caso aqui, né, na nossa igreja, somos uma igreja que cremos na contemporaneidade dos dons, e eu oro a Deus para que haja manifestações espirituais, que Deus dê dons mais reais dentro dos parâmetros de sua palavra. O que estiver fora da palavra eu rejeito, eu exorto, e se insistir eu disciplino. Pronto. Oi, pode falar, irmão Severino. Influencia, infelizmente tem muita desinformação, muita falta de informação e conhecimento bíblico. Agora, vê só, irmão, vocês estão aprendendo o certo e têm a responsabilidade de fazer o que é certo. Tá? Para a gente encerrar essa discussão, que é bem pastoral e bem prática mesmo, tudo parte da hermenêutica. Veja bem, qual é a regra hermenêutica? A Bíblia explica as suas experiências. Se você tem uma experiência, você tem que pegar essa experiência e dizer o que é que a Bíblia diz sobre ela. Mas se você inverter a minha experiência e explica a Bíblia, meu irmão, a Bíblia vai ser tudo aquilo que você quer que ela seja. Entendeu? Então, a Bíblia explica as experiências não podem explicar a Bíblia. Se você teve uma experiência, por mais espiritual que seja, por mais inexplicável que seja, você tem que submeter a palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz acerca daquilo? Foi de Deus? Foi do coração humano? Foi emoção humana? Ou foi uma ação de Satanás? Pode ser também. Entendeu? Então, se a Bíblia explicar, fica uma explicação dela. Mas se você quiser explicar a Bíblia a partir das suas experiências, só vai dar em tragédia, só vai dar em confusão dentro da igreja, tá? Vamos lá. Quando Jesus inicia seu ministério, quando Jesus inicia seu ministério, vem com a plenitude do poder do Espírito Santo em sua pessoa, né? Tá lá em Lucas capítulo 4, versículo 14. O resultado disso ele ensina com grande poder. Segundo, opera curas e expulsão de demônios, tá? Isso é quando o Espírito Santo atua através de Cristo. Jesus diz que o poder do Espírito Santo está atuando nele, capacitando a expulsar demônios. É um sinal de que o reino de Deus havia chegado e chegado com poder, tá bom? Então, Jesus ele também vai exercer o seu ministério a partir do poder do Espírito Santo, tá? Tanto na expulsão de demônios, né, exorcismo de demônios, na operação de curas miraculosas, ele vai ensinar sempre com grande poder, tá bom? Esse poder do Espírito Santo, que pertence à nova aliança, não se limita apenas ao ministério de Jesus. Ele enviou os seus discípulos dizendo: está próximo o reino dos céus, e lhes ordenou curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. Tá bom? Então, a capacitação do Espírito que estava sobre ele também está sobre os seus discípulos, tá?
sobre aqueles que lhe seguiam e lhe pertenciam. Entretanto, esse poder do Espírito Santo, não é, próprio da nova aliança, não é distribuído ainda a todos os que creem em Jesus ou seguem, mas somente aos 12 discípulos e aos 70. Isso no contexto lá em que Jesus fala. É distribuído a todos a partir de Pentecostes. Pentecostes vai ser um divisor de águas. Então, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja na plenitude, no poder da nova aliança, ocorreu em Pentecostes. Antes de subir aos céus, Jesus ordenou aos seus apóstolos que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E o conteúdo dessa promessa era: vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele lhe respondeu: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, eles deveriam aguardar essa capacitação que seria dada a partir de Pentecostes. Então, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, Pedro reconheceu que a profecia de Joel está sendo cumprida. E daí ele disse: o que ocorreu é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pedro discerne na mesma hora. Calma, não está ninguém embriagado aqui não. O que está acontecendo é que Deus cumpriu aquilo que prometeu através do profeta Joel. Então Pedro reconheceu que a capacitação do Espírito Santo tinha chegado sobre o povo de Deus e a era da nova aliança havia começado como resultado direto da atividade de Jesus no céu. Jesus vai ao céu e o resultado dele ter ido é que de que veio a capacitação do seu Espírito Santo, ok? Portanto, os dons são dados para equipar a igreja, a fim de que ela desenvolva seu ministério até que Cristo volte, né? Eu tenho uns erros de digitação aí. Até que Cristo volte. Então, Paulo diz aos Coríntios: não lhes falta nenhum dom, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Por quê? Porque quando Jesus voltar, não vai precisar mais de dom espiritual. Você sabe disso, 1 Coríntios 15. Um dia passará, tudo passará, a língua, a profecia, permanecerá só o amor. Porque se os dons servem para equipar a igreja, e a igreja já alcançou a plenitude, a medida da estatura de varão perfeito no céu, então os dons perdem a sua utilidade, porque no céu não precisará disso, ok? Aqui Paulo relaciona a posse dos dons espirituais e a situação deles na história da redenção, dando a entender que os dons são dados à igreja para o período entre a ascensão e a volta de Cristo. Então, a esse período que nós vivemos agora, os dons são úteis e necessários, mas passando ele, não será mais. O derramamento do Espírito Santo com poder no Pentecoste teve por finalidade equipar a igreja visando a pregação do Evangelho, algo que continuará até que Cristo volte, ok? E Paulo lembra os crentes que deviam procurar progredir no uso que faziam dos dons espirituais para a edificação da igreja. Perceba, tudo gira em torno da edificação da igreja. Por fim, ao escrever aos Efésios, ele significa que quando Cristo ascendeu aos céus, ele concedeu dons. E quando Cristo vai aos céus e concede dons, é para o aperfeiçoamento de sua igreja, a edificação do seu próprio corpo. Tá bom? Muito bem, a pergunta agora é: quantos dons existem? Tem uma ala de estudiosos que entendem que há apenas 9 dons, chamados 9 dons do Espírito, né? Nós vamos perceber que necessariamente não. Aqui Paulo ele apresenta uma lista um pouco mais abrangente e que mesmo a lista apresentada por Paulo não é exaustiva, tá? Não é exaustiva. Eu creio necessariamente numa pluralidade de dons que ultrapassa aquilo que os estudiosos tentam normatizar. Eu só não creio naquilo que de fato não edifica nem está na palavra de Deus. Vamos ver como é que isso acontece.
Por exemplo, Paulo vai tratar em 1 Coríntios capítulo 7 do celibato como um dom, não é? Não sei quantos de vocês aí são celibatários, né, ou celibatárias, mas se for, fique tranquilo, é porque Deus te deu essa graça, nem todo mundo tem esse privilégio, como o casamento também é um privilégio. Mas eu quero chamar a atenção para aqui, ó. Nós temos aqui uma tabelinha com alguns dons, não é? Na primeira coluna você tem aí 1 Coríntios 12, versículo 28, e nós temos aí 8 dons. O apostolado, a profecia, o dom de mestre, a operação de milagres, variedade de línguas, socorro, administração, milagres e línguas lá no final, desculpa. São 8 dons. Aí 1 Coríntios 12, no capítulo que antecede, nos versículos que antecede, apresenta uma outra lista, que se repete alguns e surge alguma novidade. Por exemplo, palavra de sabedoria surge, palavra de conhecimento surge, fé. Aí se repete dom de línguas, se repete dom de cura, milagres e profecia, se repete. Discernimento do Espírito surge como sendo um 12º, e o dom de línguas se repete. E a interpretação de línguas surge como sendo o 13º, tá? Perceba que nós temos duas listas, elas compartilham dos mesmos dons em alguns pontos e em outros não. Então você percebe que não há uma uniformidade aqui. Efésios capítulo 4 apresenta o dom de apóstolo, de profecia, que está nessa primeira lista aqui e também está na segunda, não é? Mas já surge o de evangelista e o pastor mestre, não é? Que não está em nenhuma lista nem outra, ok? Aí vai surgir o dom de serviço como o 16º dom, mas o de profecia e o de ensino vai surgir na lista de Paulo aos Romanos, não é? E depois vem encorajamento, contribuição, liderança e misericórdia, totalizando aí 20 dons. Quando você entende que Paulo relacionou aproximadamente 20 dons, não dá a entender que ele normatizou e fechou a questão. É provável que hajam outros, porque a lista não é exaustiva. Olha só, contribuição é um dom. Aquele crente que Deus faz prosperar e ele tem prazer de investir na obra, isso é um dom que Deus lhe deu. Liderança é um dom, então não é todo mundo que lidera, não é? E aí sucessivamente. Nós temos aqui uma outra listinha, voltando a 1 Coríntios 7, porque na nossa primeira lista aqui, cadê? Nós temos aqui, cadê? 1 Coríntios, aqui, eu falo do dom do celibato. Cada um tem o seu próprio dom, né? Um caso, outro não. E daí isso vai entrar aqui, o casamento, segundo 1 Coríntios capítulo 7, é um dom, tanto quanto o celibato. 1 Pedro capítulo 4, verso 11 vai dizer que todo aquele que fala, abrangendo dons, né? Aí todo aquele que fala, todo aquele que serve, abrangendo vários dons. Todo aquele que fala, todo aquele que serve, abrangendo vários dons do Espírito. Ok, meus irmãos? Então, o dom de governo é semelhante ao dom de liderança, vai surgir tanto em 1 Coríntios quanto em Romanos, e provavelmente ambos os termos podem ser aplicados a muitos que têm o ofício de pastor mestre. Então, os dons eles vão se relacionando, né? Além disso, em alguns casos, Paulo alista uma atividade e, em outros casos, um substantivo relacionado que descreve a pessoa, tal como profecia. Em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 2,10, mais profeta em 1 Coríntios 12, verso 28. Então, ora ele fala no dom, ora ele fala naquele que executa ou exerce aquele dom, tá bom? Paulo diz que se temos o dom de profecia, devemos usá-lo segundo a proporção da fé. Tem que ter fé para executá-lo, dando a entender que o dom pode ser desenvolvido com mais ou menos força em diferentes indivíduos ou
no mesmo indivíduo durante um tempo. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa interessante aqui. Nem todo mundo que profetiza é profeta. Veja bem. Davi profetizou, mas Davi não é chamado de profeta. Davi é rei. Não é? Saul profetizou, mas Saul não era profeta. Saul era rei. O que eu quero dizer com isso? É provável que haja uma manifestação de um dom na sua vida, mas necessariamente não é aquele que você vai desenvolvê-lo. Por exemplo, tem pessoas que tocam e cantam muito bem, mas vez ou outra na igreja ela recebe a oportunidade de pregar o evangelho. Ela não é um exímio pregador, ela não tem aquele dom de pregar, ela se esforça para pregar e prega bem, mas não é necessariamente o dom que Deus lhe deu. Isso pode acontecer e é comum que aconteça. Muito bem. A ideia de desenvolver o dom é interessante e é o motivo do qual Paulo fala para Timóteo, né? Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Isso aqui é quando o indivíduo tem plena consciência do que Deus lhe deu e se prepara para desenvolver. Por exemplo, quando eu tive a consciência de que Deus me chamou para ser pastor e pastor mestre, eu disse, eu vou desenvolver a minha capacidade de pastorear e minha capacidade de ensinar. Então eu tenho que pregar e ensinar bem para desenvolver o dom que Deus me deu. E se Deus te deu um dom específico, desenvolva o dom que Deus te deu. Não é, Deus me deu o dom de tocar e de repente eu toco todas as músicas. Não, você tem que estudar, tem que aprender, tem que desenvolver aquilo que Deus te deu, ok? Paulo também admoesta Timóteo, né, quando ele diz, admoesto que reavives o dom que há em ti. Por que reavivar? Porque o indivíduo pode estar lá dormindo na sombra de água fresca, não quer fazer absolutamente nada, não quer desenvolver os dons, os talentos, e daí isso pode cair em desuso. E Paulo diz a Timóteo, reavive, renove, continue aí se aperfeiçoando, tá? Muito bem, era possível Timóteo deixar seu dom enfraquecer nesse sentido. Aparentemente pelo pouco uso, e Paulo lembra-lhe, não é? E Paulo vai lembrar-lhe que devia avivá-lo, pois percebemos que muitos dons têm sua força e eficiência aumentadas à medida que são usados, como os da evangelização, ensino, encorajamento, administração ou fé. Apolo, não é? Tinha o dom de pregação e de ensino, né? E daí você vê, por isso que a igreja lá de Corinto vai brigar, né? Eu sou de Apolo, porque ele chamava a atenção por sua habilidade. Ele era poderoso nas palavras, ele era poderoso nas escrituras, ok? Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao fim, e daí eu lhe chamo a atenção a esse fato aqui. Os dons podem variar quanto o poder, tá? Paulo vai dizer, talvez eu até responda melhor a pergunta que a irmã fez. Paulo aparentemente tinha o dom de falar em línguas, né? E era muito eficaz, usado com muita frequência, e ele diz, olha, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vocês. E daí ao mesmo tempo ele vai dizer, olha, busque o dom de profetizar. Então pode variar na capacidade, no nível de poder, mas essencialmente vem tudo de Deus. Todos esses textos indicam que os dons espirituais podem variar quanto ao poder. Se pensamos em qualquer dom, seja ensino ou evangelização, por um lado, seja profecia ou cura por outro, devemos perceber que em qualquer igreja é provável que no exercício de determinado dom haja pessoas muito eficazes, outros com força moderada, e ainda outros que provavelmente possuem o dom, mas estão apenas começando a usá-lo. Então você vê pessoas que têm dom de pregação e prega muito bem. Você vê pessoas que têm um dom, mas está aprendendo a pregar, tá? Isso pode variar em sua capacidade. Muito bem. Eu quero encerrar por aqui, porque isso é bem básico mesmo, não é? Mas eu quero abrir nesse momento para que façamos algumas perguntas e eu dizer qual a atividade que eu quero que os irmãos façam em cima daquele texto que eu mandei para vocês, tá bom? Eu vou encerrar aqui a nossa apresentação no YouTube
para que a gente fique só na sala aqui no bate-papo, tirando algumas dúvidas que porventura os irmãos tenham. Muito bem, estamos agora apenas no... perguntas e eu dizer qual a atividade que eu quero que os irmãos façam em cima daquele texto que eu mandei para vocês, tá bom? Eu vou encerrar aqui a nossa apresentação de